Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro unidade 2, lá na página 35, nós vamos ver algumas atividades que falam sobre divisores de um número natural. Eu mostrei para vocês até um método prático na aula passada, na aula de terça-feira, um método prático para encontrar todos os divisores, e falei, tu encontra os divisores sempre aos pares, é muito fácil, muito legal de fazer, né? Eu gosto. Eu acho tri. Vai dizer que não é? É tri sim. É legal. Tá? Hoje é dia 27 de agosto de 2020. Vamos lá então. Ó, verificar. A gente vai ver, aplicar ali o conceito de divisores de um número natural. E daí eu já falei um monte de coisa para vocês. Os números têm divisores naturais, alguns deles têm divisores próprios, outros não têm divisores próprios. Os divisores tem números que têm somente divisores, só dois divisores triviais, né, distintos. Tem número que tem só um divisor trivial. Uou, isso é muito louco. Como os divisores vêm aos pares, né? A gente pensa assim, então qualquer número tem no mínimo dois divisores, mas tem número que tem só um divisor, né? E é um número que tem um divisor só, né? Sabe como é que é? Quem é esse número que tem apenas um divisor? Tu sabe? Quem é o qual é o número que tem só um divisor? Muito bem, é o 1, muito bem. O 1 tem só um divisor e trivial, né? Um divisor trivial que é ele mesmo, o 1. Tá? Como os divisores vêm aos pares, a impressão que a gente tem é que todo número tem no mínimo dois divisores, mas o 1 tem um divisor só. Passando do 1, no mínimo, qualquer número maior que 1, daí natural, né? Tem no mínimo dois divisores, pode ter dois ou mais divisores, né? Porque os divisores sempre vêm aos pares, e os quadrados perfeitos têm uma quantidade ímpar de divisor, né? Porque o quadrado perfeito, quando tu divide pelo número, por um dos números, o resultado dá ele mesmo, né? Daí tu conta como um divisor só. Mas os divisores vêm aos pares. E às vezes, para os quadrados perfeitos, o divisor e o quociente, quando vai acontecer que o divisor e o quociente são números iguais, né? Em uma das tentativas, na verdade. Verifique se o número 3 é divisor dos números a seguir. Então é simplesmente o número 3. O Rafael me perguntou, o 4 também é o quê? É que eu falei várias coisas aí, eu não sei o que tu está me falando. 4 também é o quê? O 4 é trivial. Quando a gente fala ali de trivial, são os divisores. Onde é que o 4 vai ser trivial? Quando tu estiver procurando os divisores de 4, o número 4, né? O 1 e o 4 são divisores triviais do 4, certo? Mas o 2, por exemplo, porque 4 é divisível por 2 e o resultado dá o próprio 2. O 2 é um divisor próprio, mas os triviais, quem são os divisores triviais de um número? O número 1 e o próprio número. Tá? Por isso que o número 1 só tem um trivial, só tem um divisor que é trivial, que é o próprio ele mesmo que é trivial. Só tem um divisor. Divisor próprio. Tá, agora entendeu. Então tá. Certo? Então, para todos esses números aqui, ó, a gente quer saber se 3 é um divisor. Várias formas que eu tenho para verificar se... O que ele está perguntando aqui, ó? Ele está perguntando aqui, ó, 144 pertence
aos divisores de 3 é uma pergunta, sim ou não. Então, todo esse enunciado aqui, ó, poderia ser substituído por essa notação matemática aqui, certo? No item A eu poderia escrever isso aqui, 144. Pertence aos divisores de 3, sim ou não? Olha só o que eu posso fazer. Uma das formas é pegar o 144, presta atenção que eu estou te mostrando várias formas de tu tentar resolver esse problema, tá? Uma das formas é verificar quem são os divisores de 144 e verificar se o 3 aparece, tá? Daí tu vai ver todos os divisores de 144. Olha só que ladaia. Para cada tipo de problema tem uma solução que é melhor indicada, tá? Olha só, 144, os triviais, 1 e 144. 2 divide o 144? Sim, dá 72. 3 divide o 144? Opa, 3 divide o 144. Só um pouquinho. Quanto é que é? 3? Claro que 3 divide o 144. Quanto é que dá? Deixa eu ver. 90 e 54. 90 por 3 dá 30. E 54 por 3 dá 18. Vamos fazer 144 dividido por 4? Assim. Eu poderia pegar 120. 120 dividido por 4. 120 dividido por 4 dá 30. Mais 4, 6. 36. Claro, com certeza. Não quero dividir por 4. Quero dividir por 3. 40. 48. Tá. 144 dividido por 3. Então, ó, 4 vezes 12, 140, resta 2, não é 4 nada. 2, baixo o 4. Não, tem alguma coisa de errado aqui. O que é que está acontecendo? Fala aí pra mim, quanto é que dá 144 dividido por 3? Vai deixar eu queimar meus neurônios aqui? Ok? Eu fiz e deu 48. Ah, sim, agora tá certo. Eu estava fazendo, não sei porquê. Deu uma bugada na minha cabeça aqui. Não sei porquê que eu estava encontrando outro valor. E eu estava insistindo assim, não, tem alguma coisa de errado. Daí eu fiz desse método aqui e melhorou, né? Eu peguei 120 e dividi por 3. Peguei 24 e dividi por 3 também. Tá, daí cheguei no 48. Tá, beleza, é isso mesmo. 48. Bom, olha só, o que acontece? 3 é divisor de 144? Sim, ó. 144 dividido por 3 dá 48, assim como 144 por 48 dá 3. Certo? 3 também. Eu não encontrei todos os divisores, mas só para a gente trabalhar bastante isso aqui, só para a gente trabalhar um pouquinho mais, eu vou tentar encontrar todos os divisores de 144. Lembra que eu vou encontrando os triviais, é o primeiro e o último divisor. Né? Aqui é o próprio, divisor próprio, né? O segundo e o penúltimo. O terceiro e o antepenúltimo. 4 divide 144? Sim. Ó, 72 dividido por 2 dá 36. Então, 144 dividido por 4 dá 36. 5 divide 144, a gente já sabe que os múltiplos de 5 terminam em 0 e 5. Então, 144 eu não consigo dividir por 5, mas por 6 eu consigo. Tá? 144 por 3 dá 48, então 144 por 6 dá 48 dividido por 2, que dá 24. 6, 7 não divide 144, tá bem?
O 140, o 7 divide o 140. Então, depois do 140, o próximo múltiplo de 7 é o 147. 144, então, não vai ser múltiplo de 7. Entendeu o raciocínio? O 8 divide, bom, se o 4 divide e dá 36, o 8 é só pegar o 36 e dividir por 2, que daí eu divido, se tu divide por 4 e depois divide por 2, é a mesma coisa que dividir por 8. Essa é a ideia, ó. Então, 36 dividido por 2 dá 18, tá? 8, 18. O 9 divide o 144? Sim, na verdade sim, ó. Porque 144 por 3 dá 48, é só pegar o 48 e dividir por 3 de novo, porque quando tu divide por 3 e depois divide por 3 de novo, é a mesma coisa que dividir por 9. Então eu vou pegar o 48 e dividir por 3, que dá 16. Né? Vocês estão enxergando ali embaixo? Estão enxergando. 9. O 10 divide 144? Não. Os divisores, os múltiplos de 10 terminam em 0. 144 não termina em 0. Um múltiplo próximo de 144 é o 140. Depois vem o 150. Ok? Tá? O 10 não. Mas o 11 divide o 144? A gente vai ver que não também. Tá? Então, um múltiplo próximo de 144 é 99. Eu vou contando de 11 em 11. Ó. Mais 11, 110. Mais 11, 121. Mais 11, 132. Mais 11... Opa! Por um ubre que não dá uma vaca. 143. Ó, não dá, né? Certo? Muito bem. Depois de 143, o próximo múltiplo de 11 vai passar muito de 144. O 12 divide, olha só que legal, ó, que o 12 divide o 144. E olha aqui, ó. Se 144 dividido por 6 dá 24, é só pegar o 24 e dividir por 2 de novo para dividir por 12. 144 dividido por 12 dá o próprio 12. Quando tu chega nesse número aqui, ó, tá? Que 144 dividido por um número dá ele mesmo, tá? Tu já fechou o ciclo aqui, ó. Então tu sempre vai encontrando aos pares. Esse número aqui é um quadrado perfeito, claro, 12 vezes 12 dá 144, e aqui tu encontrou todos os divisores naturais do número 144, tá? Não te preocupa, a gente vai fazer isso mais vezes, tá bem? Até tu entender bem o que eu estou falando. Mas esses pares aqui, ó, se for multiplicando os pares, cada par o produto dá 144, tá? 6 vezes 24, 8 vezes 18, 9 vezes 16 e 12 vezes 12, todos eles dá 144. Então essa é uma forma de tu verificar se 3 pertence aos divisores de 144, tá? Será que eu escrevi ao contrário? Eu acho que eu escrevi ao contrário ali, né? 3 pertence aos divisores de 144. É isso que eu queria saber ali. Naquele primeiro item. Eu tenho a impressão que eu escrevi ao contrário quando eu coloquei ali. Tá, mas presta atenção aqui comigo. Ó. Então, 3 pertence aos divisores de 144? Sim. O que eu fiz? Eu verifiquei todos os divisores. Eu não precisava verificar todos os divisores de 144. Não precisava, tá? Mas é importante, muitas vezes sim, porque a gente vai ver esse método, algumas vezes esse método prático aqui, de encontrar todos os divisores, vai facilitar bastante o nosso desenvolvimento. Vai depender do problema que nós estivermos
trabalhando, tá? Então 3 pertence aos divisores de 144? Sim. Mas qual é a outra forma de eu verificar que 3 pertence aos divisores de 144? Simples. 144, eu quero ver dividido por 3. 4 vezes 3, dá 12. Eu boto o resto aqui para a esquerda e baixo o 4. 8 vezes 3, 24. E daí eu digo assim, pertence. Mas como é que eu sei que pertence? Chegou agora, beleza, tá, não tem problema. Tá? É importante pegar depois a aula do início, né? Tem acesso, se tem acesso ali a planilha ali, as videoaulas, depois tu pega o início ali, vai ver ali que o professor fez umas patralhadas, umas patralhadas no início. Tá, mas vê aqui, ó. Como é que eu posso dizer que eu fiz essa conta e eu digo 3 é divisor de 144? Sim ou não? É ou não é? Olhando essa conta aqui. Sim ou não? E agora é contigo, tem que me responder. Eu fiquei fazendo sombra. Olhando para essa conta, 3 pertence aos divisores? Sim, né? Tá, mas como é que eu sei? Só olhando a conta. Como é que eu sei? Só olhando a conta. Eu sei só olhando a conta? Ou eu não sei olhando a conta? 5. 5 é múltiplo de 2? Talvez fazendo uma conta inversa para ver se o 3 pode ser, né? Fazendo a conta inversa, 3 vezes de 48 mais o resto 0, né? Porque o que é o inverso, né? 3 vezes de 48, esse vezes esse, mais esse resto 0. Se der isso aqui, tá valendo, ó. 3 vezes 48, 144, mais 0 dá 144. Não, mas se eu fizer a conta inversa, eu resulto aqui nesse número, olha só. 2 é divisor de 5? Olha só, pensa comigo, ó. 2 é divisor de 5, vamos fazer a conta aqui. 2 vezes 2, 4, subtraio aqui, resta 1, não é? O que seria a conta inversa? 2 vezes 2, esse número vezes esse aqui, mais o resto 1, dá 4, mais 1, que também dá 5. Certo? 4 mais 1 também dá 5. Aqui eu fiz, mas o que indica? Aqui, ó, o 2 não é divisor de 5. Aqui o 3 é divisor de 144. O que vai me indicar nas divisões que eu fiz que um é e o outro não é? Eu apliquei a operação inversa nos dois e os dois chegaram ao mesmo dividendo. Ó. O mesmo dividendo chegou ao dividendo, né? 3 vezes 48 mais o resto 0, 144. 2 vezes 2 mais 1 dá o dividendo 5 também. E aí, como é que vocês me explicam que aqui o 3 é divisor de 144 e 2 não é um divisor natural de 5? Como é que explica isso? A divisão eu fiz nos dois. Então eu vou deixar tu pensar um pouquinho, vou aproveitar, fazer o meu pit stop e já volto. Tá, tô retornando ali. O Rafael disse assim, ó, professor, talvez a gente saiba que o 3 é um divisor, porque o dividendo fazendo a multiplicação de 3 por 48 dá 144. O que ele está dizendo? Fazendo a operação inversa, 3 vezes 48, só que a operação inversa na divisão é divisor vezes coeficiente mais resto. Ó, 3 vezes 48 mais 0 dá 144. Retornamos. Aqui a operação inversa, 2 vezes 2 dá 4, mais o resto 1 dá 5. Nós retornamos.
Aqui a gente retorna o dividendo e aqui a gente retorna o dividendo também. Os dois. Qual é a única diferença daqui para cá? Ó, tá? Quando um número é divisor. Não é? Quando um número é divisor, tu consegue dividir exatamente. O que é dividir exatamente? É não restar nada. Quando tu divide um número por outro e ele é divisor, tá? Esse número é divisível por 3. É assim que a gente fala. 144 é divisível por 3. Quando a gente fala divisível, o divisor, na verdade, ele é um divisor natural, né? Ele divide exatamente. Ou seja, se o resto dá zero, significa que tu dividiu exatamente o 144 por 3. Se o resto não dá zero, não é uma divisão exata, porque restou. Então 5 não é divisível por 2, porque não resta zero. Tá? Além disso, quando a divisão é exata, ou seja, não resta nada, quando a divisão é exata, divisor e quociente são divisores. E a gente já viu isso, porque 144 dividido por 3 dá 48, e 144 dividido por 48 dá 3. Tá? Por isso que a gente encontra os pares. Então a forma mais fácil, talvez, de verificar, não, tem outras formas ainda, de verificar que 144 é divisível por 3, a forma mais fácil de verificar, não é mais fácil, mas uma forma mais eficiente do que aquela, do que encontrar todos os divisores, é tu fazer a divisão e encontrar resto zero. Vou até te falar uma aqui, ó. Quer ver? Ó? Uma que é bem legal, que a gente vai aprender daqui um pouquinho mais, tá? Mas se tu pegar um número e somar os algarismos dele e o resultado dá um múltiplo de 3, significa que um número é divisível por 3. Olha só, 1 mais 4 mais 4, isso aqui dá 9, ok? 9 dá para dividir por 3? Sim, é divisível por 3. Nesse sentido, né? Divisão exata, isso que eu estou falando. 9 dá para dividir por 3, tá? É divisão exata que eu estou falando. Sim, 9 é um múltiplo de 3, quer dizer que 144 também é um múltiplo de 3. E quando eu dividir 144 por 3, tu tem uma divisão exata. Então, outra técnica da divisão por 3, divisibilidade por 3, é somar os algarismos. 48 dá para dividir por 3, só somar. 4 mais 8, 12. 12 dá para dividir por 3? Sim. Então 48 também vai dar. Essa é uma ideia de ver a divisão, tá? Mas daí depois a gente vai ver os critérios de divisibilidade que estão na sequência ali, tá? Então essa aqui é uma forma de verificarmos se o número pertence aos divisores de outro, tá? É só fazer a divisão e verificar se é exata. Então essa é a primeira forma, tá? Olha ali, ó. Olha só o número ali no item C. Me acompanha. E eu vou deixar esses exercícios para vocês, tá? Mas no item C aqui, 1503 é divisível por 3? 1503 é divisível por 3, em outras palavras. Quando tu dividir por 3 vai dar resto zero, o que eu te afirmo? O que eu te afirmo? Com certeza vai dar para dividir por 3. Sabe por quê? Eu já vi, ou melhor, sim, vai dar para dividir por 3. Com certeza vai dar resto zero quando tu dividir esse número por 3. Porque o que eu fiz aqui? Ó, eu apliquei a regra que eu estava falando por último para vocês ali. Ó. Soma 1 mais 5, 6 mais 0, 6. 6 mais 3 dá 9. 9 é múltiplo de 3, 1503 vai ser múltiplo de 3, então. Significa que 3 pertence aos divisores de 1503. A resposta é
sim. Aqui seria uma pergunta. E a resposta é sim, tá? Eu apliquei o critério e já verifiquei para vocês que no item C a resposta é sim. Mas o que tu vai fazer para verificar? Ó, vai fazer a divisão. Se não der resto zero, tem algum problema na operação, tá bem? Então, tu vai fazer isso para todos os números. Para o A a gente já fez, para o B tu vai fazer, para o C, para o D, tá bem? Eu até te digo aqui, ó. Já vou até te dizer quem sim e quem não. Só aplicando o critério, tá? 144, 1 mais 4 mais 4, 9. Sim é múltiplo de 9, é múltiplo de 3. Aqui vai dar sim. 7 mais 6, 13 mais 0, 13. 13 não dá para dividir por 3, então quando tu fizer a divisão por 3, tu não vai encontrar resto zero. Já estou dando a resposta, mas eu quero de vocês o desenvolvimento, certo? Aqui eu já disse para vocês que vai dar certo. Agora, somando aqui, 9 mais 9 mais 9, 27 mais 1, 28. 28 não está na tabuada do 3, então quando tu dividir esse número por 3 vai dar não. Já tem a resposta aqui. O que eu quero amanhã? Desenvolvimento, tá? Desenvolvimento de tudo isso aqui, tá? Ó. Sim, não, ó, alterna, ó. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, tá bem? Até o item D, um sim e um outro não. Fala. Professor, tu recebeu meu formulário? Não entendi. Tu recebeu meu formulário? Olha, eu já retornei o formulário. Tu me mostrou ali, não me mostrou? Eu não. Tá? Tu já deve ter recebido no e-mail que tu cadastrou. Já te dei até a resposta. Tá bem? Já corrigi, passei o dia todo corrigindo ontem. Terça e quarta eu passei corrigindo todos os formulários, tá? Mas tu já deve ter recebido, já enviei. E é bom que tu dê uma boa lida ali, certo? Nas tuas, porque eu dei o retorno ali por questão. Exercício 3. Considere os números 6, 8, 12, 14, 17, 35. Né? Qual? Tu não fez a 2 ali. Não fiz a 2. Não falou a 2 no caso. É verdade, não falei. Determine o conjunto dos divisores. Tá? Muito bem. Ó, os divisores desses números. Eu vou fazer o item B com vocês. Mariana, tu vai ter que me mostrar, tu vai ter que falar qual o horário que tu fez isso. Tá bem, Mariana? Tá. Tu vai ter que falar quando é que tu abriu, quando é que tu tentou abrir esse formulário. Tá? Porque eu abri no momento que eu disse que ia abrir, né? Sim. Passou, Desculpa, não entendi. Posso te perguntar uma coisa? Claro, com certeza. Na primeira, senhor, eu tinha tirado 29, tá? Daí eu fui lá e eu fiz. E agora tá aparecendo 10. Eu não entendi. Isso aqui Tá. soma mais com 29? Não é somar com 29. É assim, ó. É que eu coloquei no e-mail. Não sei se por sexto ano eu fiz isso, mas eu acredito que eu fiz. Mas eu te explico agora, não tem problema. Tu tá me enviando só as correções, e é para enviar as correções, porque são 10 questões, né? Q1, Q2, Q3, Q4, até a Q10, certo? Então tu tem, é por questão que tu tem que corrigir, certo? Digamos que tu tenha corrigido a Q2, só a Q2 e a Q4. Então, tu tem que considerar a pontuação só daquilo que tu corrigiu.
tu olha, não precisa te preocupar com a pontuação final na correção. Não precisa se preocupar com a correção final na correção, porque eu estou pedindo só para tu corrigir as questões que tu tinha que corrigir. Então, se a questão 2 é 4 pontos e a questão 4 também é 4 pontos, quando tu fizer a correção e acertar tudo, ao total, tu vai ter 8 pontos na correção. O que tu tem que observar é quanto tu tirou na correção. Tá bem? Porque daí o que eu vou fazer? Tem duas situações assim, ó. Vamos supor aqui, ó. Aqui é o formulário, tá? E aqui é a correção. Vamos dizer que precisava corrigir a Q2 e a Q4. Na Q2 tu fez 3 pontos, na Q4 tu fez, sei lá, 1 ponto, vamos dizer assim, para corrigir, certo? A Q1 tu não precisava corrigir, 4, a Q3 tu não precisava corrigir, todas as outras tu não precisava corrigir, certo? Então, sei lá qual é a tua pontuação total aqui, mas na correção, o que aconteceu? Tu precisava corrigir a Q2 e a Q4. Daí, então, na Q2 tu tirou 4, corrigiu totalmente, e na Q1, por exemplo, tu tirou 3 pontos. Aqui tu ficou acima da média, a média seria 2 pontos, né? Meio certo, tá? Então, como é que vai ficar o teu conceito final? Depois na planilha eu vou fazer assim, ó. Na Q1 tu ficou com 4, na Q2 entre 3 e 4 tu vai ficar com a nota maior, na Q3 tu ficou com 4, na Q1 tu vai ficar com 3, que é a tua maior nota, e nas outras todas vão bater até tu chegar à questão final. Então, esse formulário de correção, a pontuação vai aparecer só aquilo que tu corrigiu, a pontuação total só daquilo que tu corrigiu, aquilo que tu não corrigiu, tu não precisa te preocupar. Conseguiu entender, Isabela? Que tu tem que verificar na questão se tu conseguiu atingir ou não na pontuação final. Tá bem? Com certeza. Se tu tirou 29, tu falou? Eu tirei 29 na primeira e 10 na correção. Menos do que 29 tu não vai ficar. Isso com certeza, né? Se tu conseguiu corrigir algumas questões, menos do que 29 tu não vai ficar. Essa é a situação, entendeu? Quando tu entrega o primeiro formulário, tu não vai ficar com menos do que tu tirou. O formulário de correção, ele serve só para tu fazer aquelas questões, né? Daí tu tem que comparar a primeira correção, o primeiro envio com o segundo envio para ver qual vai ser a tua pontuação final, observando esse critério que eu te mostrei aqui. Tu entendeu, Isabelle? Entendi. Tá. Então